a presença de vocês, assim como nas outras disciplinas que vocês estão fazendo, vai estar atrelada a alguma atividade que eu vou passar no final da aula. Então, vocês vão ter uma semana para fazer, e aí vocês vão me entregar tudo via o Google Classroom. As atividades vão ser sempre pelo Google Classroom. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu já coloquei das primeiras 4 semanas. Então, vai ter sempre, ó, essa aqui é da primeira semana. Vai ter uma ordem de algum exercício ou alguma lista de exercícios. Pode ser algum PDF. Ó, aqui é um PNG, mas vai ter a ordem do exercício ali. E o legal do Google Classroom é que vocês conseguem enviar a solução de vocês por aqui mesmo, e eu consigo dar um feedback pelo próprio. Então, eu consigo dar nota, responder, comentar, fazer comentários, responder no próprio código, dependendo se for um arquivo só, eu consigo até comentar no próprio código o que eu sugiro de mudança, coisa desse sentido. Aqui eu consigo ver quem está inscrito na disciplina, acredito que todo mundo conseguiu. A nota aqui vai ser meio simbólica, tá? O que importa mesmo vão ser 2 avaliações que a gente vai fazer, mas agora eu falo um pouco mais da disciplina. Então aqui eu botei 4. Vocês têm que cuidar só na hora que se vocês já não usaram esse Google Classroom, na hora que vocês forem enviar algum arquivo, eu vou criar como se fosse alguma coisa aqui. Não é exatamente igual, mas na hora que vocês forem mandar alguma coisa, ó, aqui eu vou adicionar como se fosse adicionar um anexo, né? Vocês vão botar arquivo, quando forem mandar, e upload aqui, ó. Senão ele procura direto no Google Drive de vocês. Vocês podem ir em upload, jogar o arquivo aqui, que nem a gente fazia no Moodle lá, e vai funcionar da mesma forma. Vou fechar aqui. Então, o trabalho da semana de hoje a gente já tem aqui, depois eu vou explicar ele. O Moodle eu já cadastrei todo mundo lá, a princípio. Se alguém não tá tendo acesso, conversa comigo aí que eu adiciono. Esse é o nome da disciplina que eu coloquei lá. Aqui tem um guia de consulta rápido para Java. Então, para quem não esqueceu alguma coisa da sintaxe, então é como se fosse uma folhinha ali de consulta. Essa é uma apostila pequena também para introdução à programação orientada a objetos, que eu usei um pouco ela para montar o material de vocês. Esse é o link do Google Classroom, das atividades. Eu tenho uma playlist lá no YouTube sobre Java já, prévio, mas depois eu coloco o link das aulas daqui. Eu vou criar um playlist lá no canal e eu vou jogando lá os vídeos. Aqui eu já coloquei material também das 4 primeiras semanas. Então, assim, ó, deixa eu abrir aqui para você só para mostrar. Eu não terminei de fazer o plano de ensino ainda, tá? Mas a ideia geral... Deixa eu abrir aqui. A minha ideia geral é a seguinte, é dividir a disciplina em 2 partes. Então, a gente vai ter essa primeira parte aqui, que é só de Java e orientação a objetos. Então, aqui a gente vai aprender vários conceitos e vai aplicar eles na linguagem Java. E depois a gente vai fazer uma avaliação na 6ª semana, valendo nota daí, a metade da nota. E a gente vai ter depois a segunda parte da disciplina, que é a construção de interface gráfica. Ou seja, a gente vai construir aplicativos, a princípio para desktop, que vai usar todos esses conceitos que a gente viu antes e vai usar essa biblioteca chamada JavaFX para construir. E por fim lá a gente vai ter um trabalho final que vai usar esses conceitos aqui para fazer. Aí eu ainda tenho que pensar como é que vai funcionar essa avaliação. Esses slides aqui, ó, que eu vou apresentar agora, já estão lá no Moodle. Então é o seguinte, a gente antes de qualquer coisa, depois que terminar a aula, vocês podem baixar aqui nesse link. Depois eu mando também pelo grupo do WhatsApp, tá? Mas vocês têm que baixar primeiro o JDK, que é o Java para vocês poderem programar no computador de vocês, para quem ainda não tiver. E depois, nesse site aqui, do JetBrains, a IDE, que é o programa que a gente vai usar para criar os nossos códigos, que é o IntelliJ, que é esse cara aqui. Depois eu vou mostrar ele, mas tem que ser nessa ordem aqui. Primeiro o Java instalado, depois o IntelliJ.
Esses são os tópicos de hoje, que eu vou abordar hoje na aula. Então, a gente vai... Se vocês quiserem sempre me interromper, é só abrir meu microfone aí e falar. No chat, às vezes, eu não consigo enxergar ali, tá? Ele não dá uma notificação para mim aqui. Então, esses são os tópicos que a gente vai ver hoje. A gente vai começar com uma breve introdução à linguagem Java, a sintaxe que ela usa. Como a grande maioria de vocês já programou em C, não vai ser um grande choque essa parte aqui. E depois a gente já vai começar, eu mudei um pouco o formato que eu estava usando para quem estava fazendo a disciplina antes. Eu mudei um pouco o foco para dar mais esse enfoque já direto em orientação a objetos e depois para a gente conseguir fazer depois uma aplicação de JavaFX. Então a gente vai aprender esses conceitos aqui de objetos, classes, como é que a gente instancia objetos a partir de classes e como é que a gente implementa isso em Java. Então os tipos primitivos que a gente tem em Java são principalmente esses aqui. A gente tem o boolean, que é para verdadeiro ou falso. A gente não tem em C um tipo específico, né? A gente até pode importar o bool lá para usar como boolean. Normalmente em C a gente usa 1 ou 0. Aqui a gente tem um tipo específico, que vai ser true or false. Esse é o conteúdo que ele pode ter. Eu tenho o char, que é para um caractere só. Esses 4 aqui são para inteiros, byte, short e int long. O que vai mudar é a quantidade de bytes que ele consegue armazenar. Então o long é o maior deles, ó, é para um número bem grande. E o int é o padrão que a gente normalmente usa. Para um número com em ponto flutuante, a gente tem esses dois caras aqui, o float e o double, que a ideia é a mesma entre o int e o long, é o tamanho que eu consigo armazenar. Em Java, o padrão que normalmente se usa é double, tá? As funções matemáticas que já vêm em Java normalmente trabalham com double. E a gente tem string, que é um tipo especial para texto. Então, string é o único que vai ter a primeira letra maiúscula aqui. Então, ele não era um tipo primitivo de Java inicialmente na linguagem, mas ele de tanto ser usado, ele foi incorporado na linguagem ali. Os operadores que a gente tem são exatamente iguais ao que a gente tinha lá em C. Então, a gente tem os operadores aritméticos, são esses aqui, destacando o porcento aqui para fazer o resto da divisão. Vocês podem depois dar uma olhada com calma nos slides, aqui tem exemplos de cada um desses operadores com o respectivo resultado aqui em comentário da operação. Eu tenho a concatenação, que é o mesmo sinal de mais que eu uso para somar números, eu uso mais para concatenar texto. Então, se eu tiver um texto, lembrando que o texto é sempre com aspas duplas, tá, em Java. Então, se eu tiver um texto, o olá, e eu quiser juntar, concatenar o olá com o mundo, eu posso usar o mais, e aí o resultado disso é que a minha string A vai ser olá mundo, tudo junto. Tem o sinal de atribuição, que é para receber e atribuir o que está na direita para a esquerda. Então, eu estou atribuindo aqui o valor 50 para a variável A. Tem os operadores lógicos, que é para fazer comparação. Então, os dois ex comerciais é um e lógico. As duas barras verticais é um ou lógico. E eu posso negar também o que está dentro do teste lógico que está dentro do parênteses. Então, no e lógico, só para quem está esquecido, eu só vou ter verdade no meu teste composto aqui quando ambos os testes forem verdadeiros. E no caso do ou, eu só vou ter falso quando ambos forem falsos. Então aqui, quando eu negar, vai ser o inverso. Se isso aqui daria verdadeiro, o resultado disso é falso porque eu estou negando. Eu tenho os condicionais, então esse aqui é para comparar se uma coisa é igual a outra. Esse aqui eu estou negando a igualdade, então é para verificar se é diferente. Menor, maior, menor igual, maior igual. Esse cara aqui a gente vai pular por enquanto. Ele tem muito a ver com orientação a objetos, a gente ainda não, como ele não ouviu ainda, depois eu posso voltar para ele. Eu tenho o incremento e o decremento, que é para pegar o valor atual da variável e somar 1, ou diminuir 1 do valor atual. Tem o cast, a gente ainda vai ver sobre cast, mas basicamente eu coloco entre parênteses aqui qual é o tipo de informação que eu quero converter o tipo atual. Então, atualmente aqui a gente tem um double. Eu quero converter esse double aqui para um int. Então, ele vai pegar só a parte inteira, que é 40, vai descartar o que tem fracionado e vai jogar em B o valor 40. E o new é para criar um novo objeto. A gente vai ver bem o que é isso ainda. Não precisa se preocupar agora. Para interagir com o usuário, para escrever alguma coisa no terminal, a função que a gente vai usar é o println. Então,
ele faz parte, essa função aqui, faz parte do pacote out, que é de saída, que faz parte da classe system, e eu tenho aqui, se eu quiser usar o printf lá do C, ele também tem essa opção, tem essa outra função aqui. Então aqui eu tenho uma variável x, que tem o conteúdo 10, ele é do tipo inteiro, e aqui eu quero escrever na tela esse texto aqui, o valor de x é, espaço, e aí o conteúdo de x que é 10. Então o resultado disso vai ser que vai aparecer, o valor de x é 10. Eu posso ter texto, que nem eu mostrei antes, posso ter o conteúdo de uma variável, um número inteiro, ele converte automaticamente para texto, ou posso concatenar essas duas informações aqui, posso concatenar quantas eu quiser para montar um texto composto. Os comandos da linguagem para fazer um comando condicional, para fazer um switch, ou para fazer um while, do, um for, são exatamente iguais que a gente tem em C. A sintaxe é exatamente igual. Então aqui a gente tem um exemplo de um condicional que eu estou testando se o A é maior que o B. Se for verdade, ele vai executar isso. Caso contrário, else, ele vai executar o que está embaixo. Lembrando que o else aqui é opcional, eu não sou obrigado a colocar. No switch eu estou testando uma variável para testar se ela é igual a um desses casos aqui. Posso ter quantos eu quiser. E posso ter o default, que é como se fosse o else do if. Lembrando que no switch case a gente tem que colocar break depois no final de cada case que eu tiver. No caso do while, a sintaxe é igual. Aqui eu estou fazendo uma repetição de 1 a 10, de 1 em 1. Então o i começa em 1. Enquanto ele for menor ou igual a 10, ele vai somar 1 nele, vai mostrar na tela. Vou fazer a mesma coisa com do e com for. Então, a repetição, ela sempre tem 3 partes. Né? Aqui eu tenho a inicialização, teste de parada e passo. Aqui eu faço a inicialização também no do while. A diferença é que o meu teste de parada não vai estar logo no início, vai estar sempre no final. Então, automaticamente, uma vez eu vou entrar no do while. Já no caso do for, ele junta essas 3 partes numa linha só. Então, é só um jeito diferente de fazer a mesma coisa, que eu tenho inicialização, ponto e vírgula, teste de parada, ponto e vírgula e passo. O break eu posso colocar dentro de uma repetição para quando eu quiser parar a repetição abruptamente e não pelo teste de parada. E o continue eu posso, se tiver em alguma instrução aqui esse comando, ele vai automaticamente pular para a próxima iteração do while sem fazer o restante que está embaixo dele. E eu tenho também esse comando return que retorna alguma coisa. Se eu estiver dentro de uma função, ele retorna para aquele conteúdo para quem chamou aquela função. Então, o que seria, agora, até aqui foi Java, tá? Alguém tem alguma questão, por enquanto, nessa parte de sintaxe? Comparando com C, se acha que tem alguma diferença específica que não entendeu, alguma coisa que não tinha visto antes? Vamos começar com a orientação de objetos de fato, então. Então, aqui, o que seria esse paradigma, né? Essa forma de programar chamada orientação a objetos? Então, quando vocês forem programar, até o momento que vocês tinham que programar e resolver algum problema computacional, ou seja, tinha que fazer algum sistema para fazer alguma coisa, vocês tinham que pensar já no problema de vocês já voltado para o main. Então, vou fazer meu programa principal, vou começar, no máximo que eu consigo fazer sem orientação a objetos criar algumas bibliotecas, dividir em funções para separar um pouco o meu código, mas basicamente eu penso no meu programa. Aqui, nesse paradigma, é um pouquinho diferente. Então, eu tenho que pensar nesse problema, no escopo desse problema, quais são os objetos do mundo real que tem ali, que dizem respeito ao meu problema. Então, por exemplo, se eu for fazer, por exemplo, um sistema para uma mecânica, por exemplo. Então, eu tenho que pensar que quais são os objetos que tem dentro que entram e saem de uma mecânica, quais são os objetos que dizem respeito ao meu negócio, né? Então, carro eu sei que é um objeto que vai existir, que é do mundo real, e eu vou ter que abstrair para o meu programa, vou ter que ter alguma parte financeira da minha mecânica, vou ter que ter os funcionários, é um outro objeto que eu vou ter que abstrair, e assim vai. Então, eu tenho que primeiro pensar nessas entidades. Quem que existe no meu sistema e que vai ser útil para o meu sistema? Por que a gente programaria nesse paradigma aqui? Uma das grandes facilidades da orientação a objetos é reusar código. Então, a gente não repete muito código, a gente consegue reutilizar ele. E eu consigo, depois, melhorar um software que eu fiz desse jeito, só mexendo em uma dessas partes, sem precisar mexer no meu todo. Né?
Quando a gente tem que fazer manutenção ou modificar algum software nosso grande, que é programado sem orientação a objetos, fica bem complexo. Então, a gente acaba tendo que mexer em praticamente todo o código para conseguir fazer uma alteração. Então, esses objetos que eu falei agora, sempre vão tentar representar algum elemento do mundo real, seja ele fisicamente, que existe fisicamente, ou alguma coisa mais abstrata, mas eles sempre eu sempre vou pensar no que diz respeito ao meu problema, não a todas as informações possíveis daquele objeto. Então, sempre eu vou pensar em duas partes para representar um objeto. O estado dele, que são as informações que eu consigo guardar daquele objeto. Então, por exemplo, num carro, seria o modelo do carro, o valor dele, a cor do carro, e assim sucessivamente. Uma série de informações que eu posso armazenar dele e que vão diferenciar esse carro de um outro carro. E também as operações, que a gente chama de comportamento, que são que ações que eu posso fazer, normalmente é um verbo, tá? Que ações que eu vou fazer em cima desse objeto para alterar o seu estado, as suas informações. Então, aqui tem alguns exemplos, tá, de objetos físicos, por exemplo, um livro, se eu fosse fazer um sistema para uma biblioteca, uma mercadoria, se tivesse fazer um sistema para um supermercado, pessoas que vão interagir no sistema, então cliente, vendedor, algum evento pode ser um objeto também, uma compra, quando eu quiser guardar informações, né, de uma compra, por exemplo, num sistema de vendas, e assim vai. Eu tenho uma série de possíveis objetos que eu posso ter no sistema. O que vai depender muito é o tipo de sistema que vocês estão criando. Então, aqui um exemplo bem simples para a gente começar a entender esse tipo de característica de informação que eu vou guardar. Se eu fosse ter um objeto do tipo cachorro, primeira coisa que eu tenho que pensar, fosse fazer um sistema para um pet, por exemplo, eu vou representar objetos do tipo cachorro, porque eles vão entrar e sair, vão ser os clientes nossos, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que informações que eu posso ter de um cachorro. Depois, eu vou ter que restringir isso aqui a só aquelas que são importantes para o meu sistema. Então, se eu tiver, por exemplo, um sistema de pet, vai ser diferente os atributos que eu vou ter aqui do que se eu tiver um sistema para um canil, por exemplo, da prefeitura. As informações que vão ser relevantes para o meu sistema aqui pode ser diferente de um outro tipo de objeto cachorro para um outro sistema, né? Então, aqui a gente tem, como exemplo, eu vou ter sempre, dentro de um cachorro aqui no nosso sistema computacional, um nome, uma idade, o comprimento dos pelos, cor dos olhos, peso do animal. Então, aqui eu tenho uma string, aqui eu tenho um inteiro, aqui eu tenho 3 strings e aqui um double ou um float. Então, sempre que eu for representar um objeto, a primeira coisa que eu tenho que pensar são quais são os meus atributos desse objeto. Se eu tiver dois objetos distintos, assim, eu tenho dois cachorros, eles vão ter as mesmas características, ó, as mesmas informações, os mesmos atributos, só que o conteúdo desses atributos é diferente. Então, esse cara aqui, o nome dele é Snoopy, esse aqui, o nome dele é Pluto. A idade pode ser diferente, eu posso ter, inclusive, atributos iguais, com o mesmo conteúdo, mas eles são objetos distintos. Então, cada objeto desses vai ser, em memória, uma entidade diferente. E quando eu modificar o nome de um deles, eu não estou modificando o nome do outro. Ações, bom, aqui as ações estão meio inúteis, né? Mas ações são coisas que eu posso fazer, verbos, né? O que eu posso fazer sendo um objeto cachorro. Isso aqui também vai depender muito da aplicação de vocês, tá? Eu botei um negócio meio genérico aqui, o que o cachorro consegue fazer, mas basicamente a gente tem que pensar no tipo de informação que a gente tem aqui. E, por exemplo, talvez seja legal para pet manter o histórico do peso do cachorro, né? Então a gente pode ter uma lista de pesos aqui, em vez de você ter só um atributo de peso. E aqui tem uma ação que é registrar um novo peso para o cachorro, por exemplo. Isso vai depender muito, mas basicamente as operações são os métodos que a gente vai criar e que a gente vai poder chamar para ser executado a partir de um objeto que a gente tiver, né? Bom, então até aqui a gente entendeu as ideias iniciais de objetos. Agora, o ideal é a gente pensar agora, tá, eu já sei o que é um objeto, eu posso ter mais de um objeto do mesmo tipo, né, do tipo cachorro, mas eu tenho que agrupar eles em alguma forma, ou seja, eu não tenho, na linguagem Java, por exemplo, o tipo cachorro. Eu tenho o tipo string, o tipo int, float, double.
para representar as informações de um cachorro, mas eu não tenho o tipo cachorro. Então eu vou ter que criar uma classe, um modelo, é uma classe de objetos, né? Então eu estou definindo aqui nesse cara quais são as características que qualquer cachorro vai ter. Eu posso criar uma outra classe para representar gatos, por exemplo, e aí dentro dessa classe eu vou dizer quais são os atributos que os gatos vão ter, quais são as ações, as operações que os gatos podem fazer. Então aqui a gente vai ter uma classe de cachorros, por exemplo, e uma classe de gatos. É dentro da classe que a gente vai definir quais são os atributos que um cachorro pode ter e quais são os métodos, quais são as ações que um cachorro pode ter. A partir desse modelo, dessa classe, eu vou lá e posso criar um novo objeto, posso instanciar um novo objeto. Então, se depois que eu criei lá para o meu sistema, a minha classe cães vai ter os atributos x, y, z, nome, idade, etc., e as operações são tais, eu vou criar um arquivo com essas representações, mas se na minha pet tiver 20 cachorros, eu vou, a partir desse modelo, criar 20 objetos. Então, eu tenho a minha classe, que é meu modelo, pensando em engenharia civil lá, em arquitetura, esse aqui seria, a classe seria a planta da minha casa, e conforme eu construo uma casa nova a partir dessa planta, eu crio um objeto novo. Então, é isso. Eles vão ter os mesmos atributos, mas o conteúdo dos atributos vão ser diferentes, e conforme eu vou chamando os métodos para modificar os atributos, eu vou estar mexendo somente no atributo daquele objeto específico. Eu não vou estar mexendo na classe. Agora, a gente vai fazer um exemplo de criar um projetinho usando o IntelliJ. Então, essa é a ideia, essa é a cara que aparenta essa ideia que a gente vai usar para programar durante toda a disciplina. Se chama IntelliJ, ela é bem atualizada. Eu tenho essas três opções aqui, tá? Eu posso criar um novo projeto do zero, posso abrir ou importar um projeto que já existe na minha máquina, e posso pegar um de versão de controle, que a gente está deixando o nosso projeto num servidor, para depois... Isso aqui normalmente é prático quando tem várias pessoas mexendo no mesmo projeto, né? E aí não fica só uma cópia na minha máquina. Depois, vocês podem tanto criar ou abrir, e aqui aparece uma lista. A primeira vez que vocês forem abrir esse programa, não vai ter nada aqui. Mas depois que vocês forem usando, ele fica com um histórico aqui dos projetos que vocês já abriram na máquina de vocês. Então, eu clico aqui para criar um novo projeto. Ele vai mostrar essa primeira janela. Aqui vocês vão apontar, que eu posso ter mais de um Java instalado, tá? Na mesma máquina. Então, aqui eu estou usando o Java, o SDK 14. Então, se vocês não tiverem instalado o Java antes, aqui não vai aparecer opção nenhuma para selecionar. E se tiverem um Java só instalado, já vai aparecer automaticamente, ele já vai selecionar e já vai conseguir encontrá-lo tranquilamente. Por enquanto, a gente vai criar projeto sempre Java, que é só com o nosso terminalzinho. Futuramente, a gente vai criar, mais para o meio da disciplina, a gente vai criar projetos JavaFX, que é para criar aplicativos gráficos daí. Vocês vão em próximo, next. Aqui não precisa marcar. Aqui se eu quiser fazer uma customização, mas não precisa, next. Aqui vocês vão definir o nome do projeto de vocês e aqui o caminho para onde ele vai. Então, aqui eu estou salvando na minha área de trabalho. Vocês podem mudar aqui, clicar aqui e mudar a pasta onde vocês vão salvar o projeto de vocês. E finalizar. Quando vocês finalizarem, ele vai aparecer essa interface aqui. Vou mostrar para vocês aqui na minha máquina. Essa interface que vai aparecer. Aqui eu já tenho dois arquivos no projeto e já tenho eles abertos aqui. Então, para criar um novo arquivo, vamos criar uma nova classe, eu primeiro tenho que ir com o botão direito aqui em SRC. SRC é a pasta do projeto no qual eu guardo os source files, os arquivos de código-fonte. Então, dentro do meu computador, onde eu defini que eu vou criar, ele criou uma pasta chamada projeto, e dentro dessa pasta eu tenho uma pasta com os código-fontes, que inicialmente vai estar vazio, não vai ter nada. Clico no botão direito, novo, Java Class, estou criando uma classe nova. Aí ele vai perguntar qual é o nome da classe, então aqui eu vou dizer que tipo de classe que é, sempre com a primeira letra maiúscula, tá? Quando for criar uma classe. E aqui classe. Então aqui ele vai criar essa classe vazia, então é public class, o nome do arquivo de vocês. Fisicamente no computador de vocês vai ter o arquivo lá, cachorro.java.
tem que ser o mesmo nome do meu public class que eu coloco dentro do arquivo, que eu vou editar. Aqui tem algumas convenções, tá? Para na hora de criar o nome do arquivo, mas basicamente eu tenho que deixar a primeira letra maiúscula. Se for um nome composto, eu vou agrupando as próximas palavras com a primeira letra maiúscula também. Eu não aconselho, não, a gente não pode começar com nenhum caractere especial, nem underline, cifrão, número. Então, basicamente, o que eu sugiro a vocês é usar letra maiúscula e se for fazer um nome composto, ficar agrupando eles. E é aqui dentro que a gente vai editar o nosso código. Então, para criar o nosso código, a nossa classe cachorro que eu estou mostrando até agora, a gente tem que ter tanto os atributos quanto os métodos. A gente coloca eles nessa ordem. Aqui é o início da minha classe e aqui é o final. Os atributos a gente declara como se fosse uma variável. Então, basicamente é isso. Eu coloco o tipo da informação que eu vou armazenar e o nome do atributo que eu vou representar. Então, aqui eu tenho uma string nome, um inteiro idade, 3 strings para as informações dos pelos e dos olhos e um double para o peso, um número em ponto flutuante para o peso. Aqui eu criei particularmente 3 métodos, então essas são as operações, o comportamento da minha classe, dos meus objetos. Então, basicamente, eu tenho 3 opções. Eu posso verificar se ele é um filhote ou não, chamando esse método aqui a partir do objeto. Ele vai me retornar um boolean, que é um true or false, que ele vai verificar. A idade é menor ou igual a 2? Se for menor ou igual a 2, ele vai dizer que é verdadeiro, que ele é um filhote. Caso contrário, se ele for maior que 2, ele vai dizer que é falso, não é um filhote. O segundo método é para modificar o nome. Então, aqui eu estou recebendo um parâmetro de entrada, tá? Que é um novo nome, e estou atribuindo ele para o meu nome. Aí vocês podem perguntar, por que tem esse this aqui? Aqui eu não coloquei this, né? O this dentro de uma classe, ele representa o meu objeto. Então, sempre que eu quiser usar um desses caras aqui, um dos atributos, eu coloco this ponto, e aí eu consigo acessar todos eles. Inclusive, quando vocês estão no IntelliJ, vocês botarem ali this ponto, ó, vamos ver aqui, this ponto, ele vai mostrar todos os atributos que vocês têm ali, ó, em amarelo, inclusive os métodos também em rosa. Então, o this é um jeito de dizer que eu estou mexendo aqui no meu atributo lá de cima, tá? Da minha classe, e não numa variável local. Isso facilita e permite com que a gente possa criar, inclusive com o mesmo nome, um atributo aqui. Isso não verá problema nenhum, porque aqui eu estou dizendo explicitamente que aqui é o meu atributo, o this, e aqui é um parâmetro local, o nome. Se eu tirar o this daqui, aí dá problema. Aí ele já não sabe o que é o que. Ele acha que ele está atribuindo para o próprio atributo ele mesmo. Então, por via das dúvidas, vocês podem pegar e sempre colocar o this. Opa! Sempre colocar o this, e aí não vai ter problema nenhum, senão vão se confundir. Inclusive, ele usa até outra cor, ó. Ele está usando roxo aqui para representar os atributos. Eu aconselho a usar o this. Aqui eu fiz um terceiro método chamado modifica peso, no qual eu recebo 2 parâmetros de entrada. Um que é o novo peso, o que ele tem a mais, e um boolean para dizer se ele engordou ou se ele emagreceu. Então, se ele engordou, ele vai vir como true aqui, se ele emagreceu, vai vir como false. Eu vou testar esse boolean e verificar se ele é verdadeiro. Então, if engordou, eu vou somar com o peso atual, com mais igual, pegar o peso atual, somar esse novo peso. Caso contrário, eu vou diminuir esse novo peso. Por enquanto, vocês vão notar que quando vocês criarem um arquivo novo, e ele for representar uma classe de objetos, que nem o caso do cachorro, ele não vai ter esse símbolo verde aqui, ó, quando criar o arquivo, nem aqui, nem quando eu abro ele. Isso quer dizer que ele não é executável. Então, sempre que vocês estiverem num projeto, vocês vão ter um arquivo executável só. Se tiver um sistema grande, por exemplo, implementado, ele vai ter um main só. Os outros arquivos são classes que vão auxiliar o nosso programa principal, né? Então, eu crio o cachorro antes para poder criar objetos dentro do programa principal do tipo cachorro. Então, aqui eu tenho uma classe nova, eu criei um novo arquivo também, chamado programa principal. Ele tem esse nome aqui já físico também, mesmo nome do arquivo. E dentro dele que eu vou criar o meu programa. Então, sempre que vocês forem criar um programa principal, vocês podem botar as iniciais PSVM e dar um tab.
ele vai automaticamente escrever para vocês tudo isso aqui. A gente vai ver com maiores detalhes para que é o public e o static nas próximas aulas, mas basicamente, e o void é para dizer que eu não retorno nada. No caso do C lá, que vocês já programam, a gente pode criar como int main, né? Aí a gente retorna um inteiro com o código de erro. Aqui, por padrão em Java, a gente usa como void, a gente não retorna nada no main. E esse args aqui é um vetorzinho com parâmetros em formato de texto, em string. Isso aqui é para caso eu vá executar isso aqui por linha de comando, esse projeto aqui, eu posso passar argumentos se eu quiser. Mas a gente não vai precisar se preocupar com isso agora. E aqui na linha 4 é que eu posso colocar o nosso código do programa principal. Então eu vou pegar e vou instanciar tanto o Pluto quanto o Snoopy do exemplo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um novo cachorro com a palavra reservada new. Então sempre que eu tenho, eu vou declarar uma variável C1, chamei de C1, ela é do tipo cachorro, então ela é do tipo da classe de objetos cachorro, daquele arquivo que eu criei antes. E aqui eu estou criando um novo cachorro. Tem que abrir e fechar parênteses aqui. Na próxima aula a gente vai ver por quê, o que é esse método que a gente está chamando aqui, que a gente chama de construtor. Mas por padrão é isso. Digo o tipo, instancio um novo objeto. A partir desse momento, se eu não der o new cachorro, ele vai me dar erro porque eu vou ter um objeto nulo. E aí vai me dar um null pointer exception. Depois que eu criei, dei um new cachorro, eu tenho um objeto de fato em memória, no qual eu acesso ele na memória através do C1, e aí eu posso usar o ponto, estou usando o ponto aqui, para acessar cada um dos atributos que eu tenho lá. Então, eu criei o objeto C1, instanciei e passei o atributo nome a string Pluto, desculpa, a idade 2, o comprimento de pelos curtos, cor do pelo é bege, cor dos olhos é castanho, e o peso é 5. Então, acabei de preencher as informações que eu tinha antes do exemplo, ó, nesse objeto C1. Agora eu vou criar um outro objeto C2, que ele vai ter as mesmas informações, os mesmos atributos, mas os dados deles, o que eu vou preencher, ó, são outras informações, ó. Comprimento, cinza, pretos, compridos, 8, 4, Snoopy. As características são diferentes. Então, eu vou ter em memória dois objetos, o C1 e o C2. Então, aqui eu instanciei os dois, passei as informações dos atributos. Aqui eu estou na continuação do mesmo programa principal, tá? Aqui eu estou acessando o atributo para verificar o conteúdo dele, então eu estou acessando o conteúdo de nome e o conteúdo de peso, e estou dando um println para escrever esse conteúdo na tela. Então ele vai aparecer lá, ó, é o Pluto que tem peso 5. Se eu chamar a função do modificar nome e passar um novo conteúdo aqui para... Não se confundem, tá? Isso aqui que está em cinza é um jeito do IntelliJ só nos ajudar. Então, esse aqui é o nome do meu atributo que eu tenho dentro. Mas, na realidade, isso aqui não existe, tá? Eu escrevi só pateta entre aspas duplas e só. Então, aqui eu chamei modifica nome, ele vai pegar esse novo conteúdo e vai modificar o meu dis.nome para esse pateta. E aqui eu estou modificando o peso, eu aumentei 3, o pateta ali aumentou 3 quilos, e então o engordou é true, é verdadeiro. Se eu pegar o mesmo objeto C1 com esses atributos modificados agora e acessar o nome e o peso, vai dar como pateta e 8. E aqui eu estou testando também a partir do meu objeto C1 se ele é filhote ou não, e embaixo se o C2 é filhote ou não. Então, para esse primeiro objeto que é o C1, vai dar que ele é filhote. Já para o segundo, que ele é mais velho, vai dar que ele é adulto. Queria dar um break aqui, ó. Queria mostrar para vocês. Então, a gente está aqui, né, no nosso IntelliJ. Eu tenho a minha classe do cachorro aqui. Eu posso adicionar quantos atributos eu quiser. Posso adicionar mais um método, se eu quiser. E aqui no meu programa principal, que é o que eu mostrei para vocês agora, quando vocês criarem um programa principal, numa classe de vocês, automaticamente já vai ter esse verdinho aqui do lado, tá? Vocês podem rodar tanto por aqui, quanto por aqui. Então, eu vou rodar só para vocês verem, ó, vou rodar normal. Ele está construindo aqui o executável, foi lá e executou o passo a passo que eu fiz aqui, que eu expliquei antes. Eu queria mostrar para vocês como é que funciona essa interação aqui. Quando eu chamo, ó, essa função, o que ele faz lá internamente na classe. Então, para mostrar isso, eu quero mostrar uma faceta interessante, que é a execução passo a passo.
eu vou rodar em modo debug, e não em rodar normalmente, só mandar rodar o código. Então eu posso criar breakpoints, que são o quê? São pontos de parada, ou seja, eu quero executar normal até ele chegar num determinado ponto. Ó. Aí eu só marco a linha que eu quero que ele pare. Então, por exemplo, se eu quiser que ele pare aqui, ele vai executar normal, vai rodar todo o código. Quando ele chegar aqui, eu vou dizer passo a passo o que está acontecendo. Então, eu vou verificar, eu vou executar linha a linha para verificar o conteúdo das minhas variáveis e conseguir ver o que está acontecendo no meu código. Ele chama debug porque a gente está tentando descobrir erros. Normalmente, quando o código de vocês não está funcionando muito bem e vocês não sabem mais o que fazer, a gente usa normalmente esse cara aqui, ó, o debug, para a gente conseguir ver onde é que está o nosso problema no código. Então, eu já queria mostrar isso aqui para vocês. Ó. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar um breakpoint aqui, ó, já no início, só para mostrar para vocês. Em vez de rodar com o run, eu vou rodar no modo debug. Então, vou mandar rodar. Ele está construindo ali. A gente está na linha 4, né? Por enquanto, eu só tenho a minha variável de argumentos, só não tenho mais nada. Ele mostra aqui do lado também, ó, como um comentário, ó, ele não tem argumento nenhum. Agora, vocês podem apertar tanto o F8, quanto clicar aqui nesse botão, Step Over, ele vai para a próxima instrução. Então, agora em memória, ele já criou o objeto C1, que é da classe cachorro. Isso aqui indica uma posição de memória, tá? Então, eu tenho os atributos, ó, do cachorro. Em Java, quando a gente não inicializa uma variável, seja um atributo, uma variável simples, por padrão ele já tem inicializadores, né? Valores padrões. Então, quando for uma string, ele vai botar null. Quando for um inteiro ou um double, ele vai colocar 0. Então, por enquanto, a gente não preencheu nenhum dos atributos. Agora, da linha 6 à linha 11, eu vou pegar cada uma das informações e vou colocar os valores que eu quero lá dentro. Então, coloquei o Pluto, ó. Deixa eu ver que o nome aqui passou de null para Pluto. Coloquei a idade, olha, passou de 0 para 2. Coloquei os pelos curtos, bege, castanho, o peso é 5. Então, o meu objeto C1 está preenchido ali, as informações dele. Agora eu vou criar um novo objeto que é o C2. Então, a gente tem, ó, são dois objetos, deixa eu puxar para cá para vocês verem. A gente tem o C1 e o C2, eles seguem as mesmas regras, porque eles são da mesma classe de cachorro, mas eles têm conteúdos distintos. Ó. Por enquanto, o C2 nem tem conteúdo nenhum. Né? Vamos indo aqui, estou preenchendo as informações do Snoopy ali, que é o segundo cão. E aqui eu estou acessando o nome, ó, que é Pluto, e o peso, que é 5. Mostrei na tela. Quando vocês estiverem nesse modo debug e vocês quiserem ver como é que está o console de vocês, o terminal, basta clicar aqui, ele vai mostrar ó, como é que, o que está acontecendo. E o debugger está aqui nesse outro modo. Como eu for chamar aqui ó, um método lá da minha classe, a partir do meu objeto C1, eu estou chamando modifica nome só para o C1. E aqui eu vou mostrar o que acontece quando a gente entra na função. O meu step over aqui, se eu chamasse o F8 ou clicasse aqui, ele simplesmente ia pular para a próxima linha, executar, fazer tudo que tem que fazer. Mas se eu quiser ver o que tem dentro da função e ver o que ele vai executar dentro, aí eu uso o F7, que é o step into. Clico aqui, aí ele vai lá para dentro da classe, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente está na classe cachorro agora, e ele chamou a função modifica nome para o objeto C1 só. Então aqui eu recebo um novo nome, que é o Pateta, e o meu dis.nome atual tem Pluto. Então a primeira coisa que eu faço aqui é substituir. O meu dis.nome agora é Pateta. Vou continuar executando aqui, aí ele vai acabar voltando para cá. Vou modificar o peso, ele faz mais ou menos a mesma coisa aqui também. Vamos entrar para ver, ó. Modifica peso, então ele recebe o novo peso aqui que é 3, e o engordou que é verdadeiro, true. Aqui ele vai testar se é igual a true, então vai dar verdade esse teste, e ele vai alterar de 5 para 8. Nosso peso agora tem 8 quilos. Voltando para cá, vai mostrar o novo peso, vai testar se é filhote ou não. Então, se ele entrasse aqui, ele ia testar, ó, a minha idade atual, que é 2, é menor ou igual a 2? Verdadeiro. Então, ele vai lá e retorna true. Vai dizer que é filhote. Para o outro, ele vai dizer que é adulto. E ele terminou de executar.
Então, a gente vai ter um exercício, que essa é a tarefa, a atividade que vocês vão ter para fazer ao longo da semana. O prazo de entrega é na próxima aula, então vocês têm até o final da próxima segunda para fazer esse exercício aqui. E a gente tem atendimento na quinta, para quem chegou depois, um pouco depois na aula. Eu vou ter atendimento quinta de tarde. Aí só quem quiser, quem precisar de atendimento na semana, só fala comigo, eu crio o link ali da videochamada e aí a gente faz o atendimento. Se alguém não puder na quinta de tarde, aí conversa comigo aí também, que eu tento ajustar um outro horário que se encaixe para os dois. E aqui, esse exercício é o seguinte, a ideia aqui é vocês pensarem no sistema de biblioteca universitária e vocês têm que fazer, senão não tem que implementar cadastro nenhum, tá? Eu quero que vocês leiam toda essa especificação aqui e pensem quais são as classes que vocês vão ter, quais são os atributos dessas classes e quais são os métodos, as operações que eu posso fazer nessas classes. Então, basicamente, vocês vão criar aqui, pelo jeito, 3 classes. Quem quiser criar mais alguma classe, acho que pode ter mais alguma classe, pode implementar também, mas pelo menos vai ter professor, aluno e funcionário. Aí vocês vão ter que especificar, ver bem o que tem em cada uma dessas classes aí. E depois eu quero que vocês façam um programa principal que crie pelo menos um objeto de cada uma dessas classes. E chame alguns métodos que vocês criarem lá. É basicamente isso. É para dar um start em orientação a objetos. E também tem esse exercício aqui que é só de responder e de marcar. Aí vocês podem fazer junto também. Quem quiser mandar isso aqui como comentário no código, não tem problema nenhum. As respostas, né? Até a próxima aula e quem for tendo dúvidas, vai falando comigo aí, né? Eu tenho uma dúvida. Diga, pode falar. Eu vi que tu postou tanto no Google Class quanto no Moodle ali os materiais, né? A gente acompanha por algum específico? Posso acompanhar só pelo Google, só pelo Moodle? Então, eu vou sempre colocar material de aula, assim, por exemplo, slide, até mostrar aqui, ó. Eu vou colocar, por exemplo, o projeto, eu coloquei alguns materiais aqui de acesso sobre Java, botei o link para as atividades, eu só vou usar só para exercício, então, o Google Classroom. Então, porque eu gostei bastante dele, ele tem um esquema que eu consigo dar feedback por aluno, então é bem legal, assim, eu consigo corrigir o exercício e o aluno só recebe o dele, assim, é bem interessante. Okay. E a gente é obrigado a usar o Moodle, na realidade, ali, pela regra lá do Instituto, fizeram um esquema lá e não tem o que fazer. Daí eu vou colocar sempre material, eu botei esse projeto de exemplo aqui, ó, na aula de hoje, os slides, semana que vem eu coloco o gabarito, tá, do exercício 2, e esse vai ter sempre o link da atividade do Google Classroom. Então dá para acessar sempre o Moodle, que aí nele vai ter a relação com o outro também, né? Ok, obrigada. Valeu. Mais alguma coisa, pessoal? Então é isso. Obrigado e até a próxima aula. Quem tiver dúvidas ao longo da semana, só entrar em contato comigo aí que a gente marca um atendimento. Valeu. Boa semana a todos aí. Até mais. Boa tarde. Até mais. Bueller.